Olá novamente, esse que vos fala, José Ferreira Filho, sempre um prazer estar aqui com vocês. E hoje, meus amados e minhas amadas, eu venho aqui trazer uma palavra que ficou pertinente ao meu coração. Eu senti fortemente da parte do Senhor essa palavra e queria muito dividir ela com vocês. Ela fica em 1 João capítulo 5, versículo 14, que diz assim: Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amém? Irmãos, essa é uma palavra poderosa para mim e para a sua vida, porque aqui está dizendo que essa é a certeza, a confiança que nós temos nele, porque se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E para nós entendermos melhor isso, como é estar em sincronia com a vontade de Deus, nós temos que ir para outro texto, que fica lá em Romanos 12, a partir do verso 2, que diz assim: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para experimentais qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém? Esses dois textos são textos conhecidos de vocês, mas como eu disse no início, essa palavra estava pertinente no meu coração hoje de manhã, e o Eterno falava profundamente no meu coração, porque no primeiro texto diz que tudo aquilo que nós pedimos a Deus, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E aqui nesse texto, que é um texto muito conhecido de todos, eu tenho certeza disso, diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, se nós estivermos em sincronia com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, Ele vai nos ouvir. Ou seja, isso está nos dizendo que tudo aquilo que nós pedirmos ao Pai, que for bom, porque Ele é bom, Ele vai nos ouvir. Isso nos traz a seguinte reflexão: pode porventura, em algum momento em que eu ou você venhamos a pedir alguma coisa para Deus, mesmo sendo boa, mesmo sendo objetivamente ao nosso critério a vontade de Deus, e Deus ainda assim não nos ouvir? E aí, o que você acha disso? E é sobre isso que nós vamos refletir agora nesse momento. Veja bem, como diz esse próprio texto, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Sempre a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E o outro texto diz que se nós pedirmos alguma coisa para Deus segundo a sua vontade, Ele responde. Mas por que algumas vezes nós podemos estar pedindo algo bom, algo que seja a vontade de Deus, e Ele não nos vai ouvir? Simplesmente por um detalhe, que mesmo que nós estejamos pedindo algo bom para Deus, pode ser que aquilo que aparentemente seja bom para nós não seja a realidade para as nossas vidas. Ou nós enxergamos limitadamente e Deus ele enxerga numa amplitude. Então às vezes nós podemos pedir algo para Deus que aparentemente parece ser bom, mas que lá na frente pode haver consequências inimagináveis para as nossas vidas. Sendo assim, Deus que é um Pai amoroso, Deus que é um Pai que se importa comigo e contigo, não vai responder essa oração. Existe entre os comentaristas da Bíblia o chamado a vontade absoluta de Deus e a vontade permissiva. E muitos pregadores antigamente falavam isso, que quando você pede algo que é a vontade absoluta de Deus, amém. Agora, quando você pede algo e Deus faz dentro da vontade permissiva dele, nem sempre você vai ter sucesso. Às vezes, esses pregadores diziam, às vezes Deus ele pode até te responder pela sua insistência, mas depois haverá consequências. Haja visto o rei Ezequias. O profeta foi até ele e falou: arruma tua casa, pois
certamente morrerás e não viverás. O rei Ezequias se inclinou para a parede, orou para Deus, chorou, murmurou na presença de Deus e pediu para que Deus lhe desse vida. A palavra de Deus veio para o profeta veio até Ezequias e falou para ele: o Eterno te manda uma mensagem, por causa que se voltaste para mim e suplicaste, eis que acrescentarei para você 15 anos de vida. E aí ele foi curado daquela enfermidade e sarou. Foi a vontade de Deus? Sim. Foi a vontade permissiva de Deus? Sim. Por quê? Porque Deus ele tinha dado a sentença para Ezequias que Ezequias ia morrer. Mas Ezequias chorou, suplicou, orou ao Todo-Poderoso e ele lhe concedeu, pela vontade permissiva, mais 15 anos. E aí o que nós aprendemos com isso? Que nesses 15 anos, Ezequias ele gerou Manassés, que foi o pior rei que existiu em Judá. Por causa de Manassés, Deus sentenciou Israel ao exílio, que aconteceu com a tomada de Jerusalém por Nabucodonosor. E depois disso, Deus ele não refreou a mão dele de entregar Israel ao exílio. Talvez a vontade absoluta de Deus era que Ezequias morresse, mas pela insistência de Ezequias, pela não conformidade com a sua circunstância atual, ele insistiu e Deus consentiu pela vontade permissiva. E aí nós entendemos com isso a seguinte lição, que às vezes o não de Deus vai ser melhor do que o sim. Às vezes, mesmo quando nós pedimos alguma coisa para Deus, que aparentemente seja bom ao nosso critério, mas Ele diz não, pode ter a certeza que Ele está cuidando de você. Eu vivi muitas vezes essa experiência na minha vida, onde busquei, mas por causa de ter esse conceito, eu sempre falei para Deus: Deus, acima de tudo, faça a tua vontade na minha vida e não a minha. Falava para Deus: Deus, mesmo que venha doer, mas faz prevalecer a tua vontade. E houve momentos na minha vida em que o não de Deus doeu muito. Houve momentos na minha vida em que o não de Deus foi muito sofrido, mas eu tenho a certeza absoluta de que Deus fez a escolha do melhor para mim. Sabe por quê, irmãos? Porque eu decidi, acima de tudo, crer no Senhor. Então eu deixo essa palavra para sua meditação nesse dia. Se Deus ele não tem te respondido, ou se você tem orado e buscado a Deus e Deus não te deu a resposta, talvez ainda, ou talvez Ele não vai te dar, não fique com o seu coração turbado. Confie em Deus. Deus sempre tem o melhor para mim e para a sua vida. Ele sempre vai estar cuidando de nós, porque Ele é um Pai amoroso, que se importa conosco. Então, se Deus ele te disse não, receba esse não de Deus. Louve-o por isso, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E aquilo que aparentemente é bom e agradável para você pode não ser para Deus. Às vezes aquilo que é bom para você pode ser a sua sentença de morte lá no futuro. E Deus está te dando livramento e você não sabe. Às vezes o não de Deus, que aparentemente seja bom para você, é algo que pode ser um sonho para você, mas que lá na frente poderia te trazer muitas dores, lágrimas e sofrimento. E Deus está te preservando disso. Por isso eu deixo essa palavra para você. Nunca deixe de confiar em Deus. Nunca deixe de ter a certeza de que Ele é bom em todo o tempo. E Ele zela por você como um Pai amoroso. Amém? Fique com essa palavra no seu coração nesse dia. Que o Espírito Santo fale mais e mais ao seu coração. Foi um prazer estar com você. Deus abençoe.